Reflexão do dia 5 de abril de 2024, oitava de Páscoa, quinta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Vicente Ferrer, dominicano, maior pregador do século XIV. Nasceu em Valência, Espanha. Em 1350, ingressou na vida religiosa. Assim, bem jovem, professou os votos aos 18 anos. Após sua ordenação, por ser um pregador com um dom muito especial, convertia corações no seu andar, no seu caminhar, na sua palavra, começou a peregrinar por toda a Europa, levando muitos a Jesus Cristo. São Vicente Ferrer morreu evangelizando em viagem. Foi canonizado pelo Papa Calixto III em 3 de junho de 1455, na Igreja Dominicana de Santa Maria Sopra Minerva, Roma. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 1 a 12, o quão arriscado era anunciar Jesus na época, logo após a ressurreição do Senhor. Mas a coragem de Pedro e de João os faz experimentar a graça de servir a Deus, mesmo em risco e em perseguição. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo dos saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número de homens chegou a 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos, os mestres da lei, toda a autoridade, né? Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam à família do sumo sacerdote. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizeste isso? Mas o que eles fizeram? Curaram uma pessoa, um doente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefe do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a alguém, a um enfermo, e pelo modo que ele foi curado? Ficai, pois, sabendo, todos vós, e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, o Deus que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Aqui nesse momento, Pedro cita uma passagem no Salmo, né? Escrito há 980 anos antes de Jesus, quase 1000 anos antes, que profetizava que aquela geração onde o Senhor encarnado, né, a previsão, a profecia, haveria de recusar. A pedra rejeitada tornou-se a pedra angular. Então ali se concretiza a realização daquela profecia. Veja que Pedro é iletrado, ele não sabe nem escrever direito, mas pelo sopro do Espírito Santo, ele está agora diante de autoridades, doutores, sumos sacerdotes, e pregando para eles de igual para igual. E depois Pedro acrescentou: em nenhum outro nome há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Olha a ousadia de Pedro e de João, proclamando o senhorio de Jesus para aqueles que o queriam prender. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho não, o Salmo, né? Na sequência o Salmo, que é justamente o Salmo 117, que fala: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Citando esse Salmo, Pedro faz aquela defesa diante das autoridades que o querem condenar por ter anunciado Jesus Cristo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Esta profecia
proclamada aí há quase 1000 anos antes de Jesus, né? Então, o Salmo fala exatamente isso. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e neles exaltemos. Então, a alegria de Pedro e de João por ter sido preso, por ter sido exaltado pelo Senhor, né? Porque na prisão, naquela alegria de estar servindo ao Senhor, em meio às perseguições, também eles viviam a realização profética desse salmo. Evangelho. Evangelho está em João, capítulo 21, de 1 a 14. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, lembrando que Jesus já teria sido crucificado, já teria ressuscitado. Então já é a terceira aparição aos apóstolos. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros discípulos de Jesus. Então, no meio daquele limbo, né, do que fazer após a ressurreição, sem saber se ia para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, o que fazer? Simão Pedro então disse: vou pescar. Essa decisão de Simão Pedro, de vou pescar, era muito mais do que pescar. Na verdade, ele estava falando: vou voltar à minha vida, como era antes, né? E isso acabou induzindo os outros também, que falaram: vamos contigo também, vamos juntos. Saíram, entraram na barca, passaram aí a noite todinha, não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Os discípulos não sabiam que era Jesus, então Jesus disse: veja que eles estão distantes 100 metros mais ou menos, né, para enxergar Jesus. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Opa! Isso acendeu neles uma esperança, porque eles já tinham tido a experiência da primeira pesca milagrosa. Então aquilo, eu imagino que o coração deles deve ter exaltado de alegria. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam muito longe da terra, mas somente a cerca de uns 100 metros. Logo que pisaram em terra, viram brasas acesas, um peixe em cima e o pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho nos traz algumas realidades. A primeira delas é que muitas vezes buscamos a conversão. Entramos até em um serviço, em um movimento na igreja, né? Procuramos uma pastoral, mas depois entramos num vazio profundo, sem saber onde ir, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, assim como estavam os apóstolos. Eles tomaram então a decisão de seguir a vida deles, quase que abandonando aquele ministério pelo qual Jesus os convidou. Mas Jesus estava lá, presente, na margem, e quando o Senhor fala, lança a rede para o lado direito, eles trazem então a rede com 153 grandes peixes.
e a rede não se rompe. Então, quando nós também entramos para algum ministério, quando servimos a Deus, a Cristo, através da igreja, nós somos pescadores. Também, quando o Senhor nos fala, obedecendo a Jesus Cristo, a sua palavra, ao santo magistério, a santa tradição, pela igreja, nós também conseguiremos encher a rede de 153 grandes peixes, levaram para Jesus Cristo. Importante que o texto fala, a rede não se rompeu, né? A proteção da igreja. A igreja pode, a crise pode passar pela igreja, a perseguição pode passar pela igreja, assim como vimos na primeira leitura, quando perseguiram João e Pedro. Mas ela não se rompe, a rede não se rompe, a igreja não se rompe, porque é o Cristo que está lá. É o Cristo que com a sua palavra e com a sua ordem falou, lançai a rede à sua direita. Então ela não há de se romper nunca. Assim também, quando o Senhor Jesus fala, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sabendo então que na igreja de Jesus existe espaço para que possamos resgatar do mar do pecado, no mar do limbo, no mar da solidão, muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Então seja você também um pescador de alma. Resgata agora com a igreja aquelas pessoas que sofrem. Nós não podemos viver a nossa vida e morrer no limbo, morrer no nada, desprezando a nossa vida. Ao contrário, se vivemos 60, 80, 90, 50, ou qual for a nossa idade de vida, devemos fazê-lo na esperança de resgatar almas para o Senhor Jesus Cristo. Assim como disse Pedro e João na primeira leitura, não há salvação fora do nome de Jesus Cristo. Por isso, devemos anunciar Jesus com as nossas vidas, para que mais almas encontrem a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.